Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós, os seres humanos, somos obra-prima de Deus. Nós, os seres humanos, somos o apogeu da criação de Deus. Nós, os seres humanos, fomos criados para a glória e alegria de Deus. Quando Deus criou os seres humanos, a intenção de Deus era que o ser humano dominasse sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo quanto viria a existir na terra. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que parte dos atributos de Deus foram transferidos ao homem. É claro que existem atributos que são exclusivos de Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência são atributos exclusivos de Deus. Esses não foram transferidos ao homem. Mas todos os outros foram transferidos ao ser humano. E um deles é a capacidade de agir de forma livre e espontânea. O livre-arbítrio. Deus criou o ser humano para viver em harmonia com a natureza, em harmonia com os animais, em harmonia e comunhão com Deus. Assim viviam Adão e Eva no Éden. Adão e Eva viviam próximos de Deus, em harmonia com a natureza, com os animais, em comunhão com o Senhor. Acontece que Adão e Eva, seduzidos por Satanás, enganados por Satanás, desobedeceram a Deus. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus os havia proibido. E por desobedecerem a Deus e assim pecarem contra Deus, foram expulsos do Éden. Ao serem expulsos do Éden, foram privados da glória de Deus. Foram afastados de Deus, saíram de perto de Deus. Aqueles atributos iniciais que lhes haviam sido outorgados, poder e autoridade sobre os animais, sobre a terra, eles perderam. Foi-lhes vedado o acesso à árvore da vida, dos frutos da árvore da vida. Foi-lhes vedado a possibilidade de viver por toda a eternidade na presença de Deus. A partir daí, Adão e Eva começou a sua peregrinação na terra. Com a marca do pecado, tiveram que continuar agora na terra, sem Deus, sem aquela beleza, sem aquela harmonia do Éden, sem aquela proximidade com Deus. E toda geração, todo ser humano, daí gerado por diante através deles, nasceu com a marca do pecado de Adão e Eva.
O ser humano, por conta disso, pendia sempre cada vez mais para o pecado. A tendência do ser humano daí para frente foi cada vez mais para a prática do pecado. E assim, cada vez mais distante de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, decidiu reaproximar o ser humano afastado para perto dele de novo. Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu reconciliar, decidiu trazer de volta o ser humano para ter comunhão com Ele, para viver em harmonia com Ele, para viver para sempre. Deus decidiu abrir o acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna. Mas então como é que Deus pode fazer isso? A única forma que Deus tem para trazer o ser humano de volta para si, para adotar a Ele tudo quanto havia sido outorgado desde o início ao ser humano, o domínio sobre a terra, sobre os animais, os atributos de Deus, a proximidade, comunhão, vida com Deus, vida eterna. Como é que Deus poderá fazer isso de novo? Apagando os pecados do ser humano. A única forma que Deus viu para fazer isso é apagando a marca do pecado que está entranhada no coração do ser humano. Mas como é que Deus pode apagar o pecado que está entranhado no coração do ser humano? Como é que Ele pode fazer isso? Como é que Ele pode apagar os nossos pecados e assim nos reaproximar dEle? Ele teve que sair da glória. Ele teve que Ele mesmo se fazer humano em Cristo Jesus. Ele teve que padecer em nosso lugar. Ele teve que transferir para Ele os nossos pecados. Ele teve que carregar sobre si todo o nosso pecado. Ele teve que se fazer humano em Cristo Jesus e se sacrificar. Ele mesmo na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, carregar sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E quem crê nessa obra, quem crê nisso, verá os seus pecados apagados. Quem crê nessa obra é declarado justo, não culpado, limpo perante Deus. Vamos conferir na palavra. Vejam só o livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Diz a palavra: mas de fato ele foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Deus se fez humano em Cristo Jesus, padeceu, sofreu em nosso lugar, morreu na cruz
derramou o seu sangue, pagando assim pelos nossos pecados. O que significa pagar pelos nossos pecados? Ao crermos nele, ao crermos na sua obra, todos os nossos pecados foram transferidos para ele naquele ato de cruz. E ao mesmo tempo que nossos pecados foram transferidos para ele, tudo que ele é, a sua pureza, a sua justiça, a sua beleza, foi transferida para nós. Veja como o apóstolo Paulo explica isso na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Diz a palavra: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está o apóstolo Paulo a explicar o que eu acabei de dizer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque pecamos, irmãos, porque temos o pecado, a marca em nós, estamos privados da glória de Deus. Mas somos justificados, somos reaproximados de Deus, somos declarados sem culpa, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que significa ser justificado? Ser justificado significa ser declarado não culpado perante Deus. Ser declarado justo aos olhos de Deus. Como é que isso acontece? Quando cremos na redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é o ato de pagar para a plena libertação de um escravo. É um pagamento que é feito, é um ato de pagar para que alguém que está escravizado receba plena liberdade. Então, como estávamos escravizados pelo pecado, como carregávamos este pecado entranhado em nosso coração, pelo seu sangue, Jesus pagou o preço pelo qual era necessário que nós nos livrássemos desse peso, dessa marca, desse pecado que nos afastou para sempre de Deus, que nos afastava para sempre de Deus, que nos privava para sempre da glória de Deus. Então o pagamento foi feito, está consumado. O sangue foi derramado, o preço foi pago, o mais alto preço foi pago. Se chama redenção. Então quem crê nesta obra é declarado justo aos olhos de Deus. Os seus pecados imediatamente são transferidos para Jesus e a justiça de Deus é derramada sobre essa pessoa. A pessoa é declarada não culpada. Deus não se lembra mais dos seus pecados, não há mais culpa nela. Ela agora está reconciliada com Deus. Ela agora tem de novo acesso à vida eterna, acesso à árvore da vida, como Adão e Eva tinham no Éden. Mediante a fé, que é na redenção em Jesus Cristo. Quem crê e declara isso mesmo e confessa isso mesmo com a sua boca é justificado. É justificado perante Deus. Está consumado.
passa a ter acesso direto a Deus. Aquele véu que o separava é rasgado na hora. O que o separava de Deus é rasgado na hora. O sangue foi derramado, o preço foi pago, está consumado. É por isso que nós, em Cristo Jesus, todo que crê na obra vicária de nosso Senhor Jesus, é declarado justiça de Deus em Cristo Jesus. É justo perante aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Nele não há culpado, não há culpa. Deus olha para ele e não vê culpa, não vê pecado. Vê um justo. Assim Deus olhou para Abraão. Abraão creu e foi justificado. Abraão não foi justificado porque fez circuncisão. Abraão foi justificado 14 anos antes de ser circuncidado. Ele foi justificado, declarado justo, porque creu na boa nova. Assim é comigo e com você. Você que crê na obra vicária de nosso Senhor Jesus, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo aos olhos de Deus. Deus olha para ti, não vê pecado nenhum. Porque o preço pelos teus pecados já foi pago. Está consumado. O sangue foi derramado. Amém? Deus te abençoe.